Olá pessoal, seguindo com a nossa lista da faturação, nós temos aqui número 7 que tem várias expressões diferentes, com métodos de fatorações diferentes, e nós vamos aplicar à medida que aparecer, à medida que for pedido aqui para gente, tá bem? Então vamos lá. Primeiramente, nós temos aqui 3A mais 6B. Nós temos que encontrar alguma relação entre esses dois números, por quê? Se só temos dois fatores, nós não temos opção de enquadrar isso num trinômio do quadrado perfeito, tá? Nós também não temos como enquadrar isso numa situação de agrupamento, que precisariam de 4 termos. Então aqui nós temos uma situação em que não tem um sinal de menos também aqui no meio, que seria a situação da possível diferença dos dois quadrados, e até porque o 3A e o 6B não têm raiz, não são quadrados. Então aqui nós vamos experimentar fazer a fatoração aquela mais simples, que é o termo em evidência, termo comum em evidência. Repare que o 3A e o 6B, o 3 e o 6 são múltiplos do número 3, tá? As letras não têm nada a ver uma com a outra, mas os valores, os números têm, eles têm uma relação. Vamos colocar então o 3 em evidência, multiplicar pelo que sobra desse primeiro termo quando eu retiro o fator 3, que é o A. Vamos respeitar o sinal que já existia entre eles. Se eu dividir 6 por 3, ainda sobra o número 2. E o B multiplicado a esse número 2, 2B. Então, se nós experimentássemos fazer esse cálculo, essa aqui já é a forma fatorada. Se nós experimentássemos fazer esse cálculo, olha o que ia acontecer. 3 vezes A, 3A. 3 vezes 2, 6. Vezes B, B, tá? 6B. Então, ele retornaria para isso daqui, tá bom? Então, sempre que nós fatoramos as expressões, nós podemos fazer essa multiplicação para ver se nós fizemos tudo certo, se não esquecemos de nada, tá bem? Então, sempre que nós fizermos uma fatoração, vale a pena vocês perderem um pouquinho de tempo só para rever se aquilo ali está tudo correto, tá bom? Então, vamos lá. Na letra B, de novo, dois termos, uma soma entre eles. A única forma que a gente tem de fatoração que a gente pode aplicar seria o termo em evidência. Os dois termos aqui, fator comum em evidência, né? Os dois termos aqui têm o fator x, nós vamos então retirar um desse x para fora do parênteses. Então vamos colocar aqui um x. Se eu retirar um x aqui, eu ainda fico com 1x vezes o y, xy. Mas, se eu retirar um x desse aqui, ele perde todos os x que ele tem e sobra só o z. Tá? Por que eu só retirei um x? Porque dos dois termos que eu tinha, o segundo termo só tinha um x para me dar, então eu não teria como retirar mais do que um x nessa situação. Então, nesse caso, eu tenho que obedecer ao termo que me daria a menor quantidade dos valores, tá bom? Então, aqui, se eu fizer a multiplicação contrária, x vezes x, x ao quadrado, vezes y, x ao quadrado, y, mais x vezes z, xz. Bate certinho com o valor que a gente tinha inicialmente, tá bem? Vamos lá, para a letra C. Eu tenho duas coisas em comum nesses dois termos. Um número que consegue, ser extraído desses dois valores dados e também o m, o valor m também foi dado nos dois termos. Então aqui, o 15 e o 5 são múltiplos de 5. Então nós temos aqui o 5 podendo ser retirado do nosso parênteses. E um m também pode ser retirado, 5m. Se eu retirar um 5, 15 dividido por 5, ainda sobram 3. Só tinha um m aqui. Se eu retirar esse termo m, esse fator m ali, esse termo não fica com mais nenhuma letra m. Então vamos respeitar agora o sinal e estudar o que aconteceu com o segundo termo. 5 dividido por 5 dá 1.
m ao quadrado. Se eu retirar um desses m's aqui, ainda sobra uma letra m, um fator m, tá? E paro por aí. Reparem que, ó, 5 vezes 3 retorna para o 15, vezes m. Menos 5 vezes m, 5m. Só que eu já tinha um m do lado de fora, então 5m vezes m dá 5m ao quadrado, tá bom? Então, sempre que eu fizer essa multiplicação aqui distributiva, eu vou retornar para o mesmo valor que eu tinha anteriormente, tá? Então, isso daqui é só para a gente ter certeza do que a gente fez está certo, tá bem? Pessoal, tive que dar uma editadazinha aqui, ó. Nesse binômio aqui nós temos dois termos separados por uma diferença, sinalzinho de menos, e esses dois termos eles possuem raiz quadrada. Dá para retirar a raiz quadrada do x ao quadrado, vamos encontrar x. Raiz quadrada do 36 dá 6. Nós vamos separar esses dois binômios aqui, alternando os valores, os sinais aqui, né? Positivo e negativo. Por que nós vamos alternar esses valores? Para eliminar aquele termo central e nós não entrarmos numa situação que nós temos lá no trinômio do quadrado perfeito, que é um termo aqui central, o termo médio, tá? O termo do meio. Nós não queremos esse termo ali. Nós temos só dois termos, não podemos gerar um terceiro termo aqui no meio, tá bom? Então vamos aqui, ó. Se nós fizermos a multiplicação, ó, x vezes x dá x. Vou fazer até de outra cor para vocês verem que não é para ser feito isso, é só para a gente conferir. X vezes x dá x ao quadrado, tá? X vezes menos 6 dá menos 6x. Mais 6 vezes x dá mais 6x. E mais 6 com menos 6 dá menos, né? Mais com menos, menos 36. Reparem que eu tenho aqui aparecendo o menos 6x com mais 6x. Eu corto os dois, cancelo, sobra só o x ao quadrado menos 36, está aqui. Tá? Então, nós eliminamos esse termo do meio quando a gente alterna esses sinaizinhos aqui desses dois binômios. Tá bem? Vamos, então, agora para a letra E, onde nós temos, de novo, dois termos que possuem raiz quadrada separados por uma diferença. Então, nós temos a diferença de dois quadrados. Vamos calcular a raiz quadrada de 9x ao quadrado e a raiz quadrada de 100. Raiz quadrada de 9 dá 3, raiz quadrada de x ao quadrado dá x. Raiz quadrada de 100 dá 10. Então, nós temos o 3x e o 10 como sendo nossos termos, 3x e o 10. Eu vou alternar o sinalzinho de positivo no primeiro, tá? E o sinalzinho de negativo no segundo. Não tem problema se eu inverter essa ordem, botar o negativo no primeiro e o positivo no segundo, não. O importante é eles estarem um em cada termo, tá? Não posso repetir os dois. Vamos lá, letra F, nós temos o x ao quadrado, que pode ser dividido por x, tá? X ao quadrado dividido por x vai dar x. E o 5x, que pode também ser dividido por x. Na verdade, menos 5x, que pode ser dividido por x. Cancelaria um x com um x e ficaria lá menos 5. Então, essa daqui é uma situação que nós vamos utilizar o termo, o fator comum em evidência. Tá? Então, nós vamos retirar um x do parêntese. Se eu retiro um x do primeiro termo, eu fico com um x ainda. E se eu retiro um x desse segundo termo, eu fico com menos 5 como resultado. Ó, x vezes x, x ao quadrado, x vezes menos 5 dá menos 5x. Tá bem? Vamos lá, letra G. Na letra G, nós temos dois termos, sinalzinho de menos entre eles, os dois possuem raiz quadrada. Vamos retirar a raiz quadrada do a ao quadrado. Vamos retirar a raiz quadrada do 9b ao quadrado, tá? Raiz quadrada de a ao quadrado, a. Raiz quadrada de 9b ao quadrado, 3b. Então, nós temos o a e o 3b. Vou botar o sinalzinho de menos entre eles, vezes
eles dois de novo, mas agora com o sinalzinho de mais. A multiplicação entre os dois binômios vai resultar nisso daqui, tá? Então, nós tínhamos uma diferença dos dois quadrados. Tudo bem? Vou parar por aqui na letra G. A partir daí, nós temos outras formas, né? Aqui, trinômios do quadrado perfeito para fazer. Nós vamos seguir no próximo vídeo. Tudo bem? Então, até mais.